Olá pessoal, muita paz, muita luz a todos vocês. É um prazer estar aqui novamente para o nosso trabalho do dia de hoje. Tá? O tema que nós vamos conversar com vocês nessa conferência é sobre a questão o que é realidade e o que é ilusão. O que é a verdade de nossas vidas e o que é a ilusão de nossas vidas. Qual o conceito do Matrix? Saindo da Matrix. O que é a Matrix? Então vamos entender a história do filme Matrix. Vamos entender essa história do filme, o que ele colocou, e nós vamos tentar relacionar com a palestra de hoje, para que nós possamos entender como funcionava o filme Matrix. Tá? Então, a história do filme Matrix é o seguinte. Ocorreu, né, uma evolução tecnológica no nosso planeta Terra, tá? E aconteceu o avanço de uma coisa que se fala muito hoje em dia aqui, que é chamada inteligência artificial. Tá? O que seria uma inteligência artificial? Uma inteligência artificial seria um computador, certo? O núcleo de um computador. E esse computador, ele começaria a processar, a acumular informação e poder, vamos assim dizer, se renovar como inteligência. Ele vai aprendendo e se autoaperfeiçoando com o passar do tempo. É como se fosse um ser humano, por isso que ele chama inteligência artificial. Como uma criança cujo cérebro está vazio, ele vai aprendendo e aprendendo. E esse computador, ele também vai vivendo e aprendendo. Tá? Então, existem muitos filmes que vai falar sobre a revolução dessa inteligência artificial. Um dos filmes muito interessantes, que eu recomendo até vocês assistirem, é um filme do Isaac Asimov, ou um livro dele para você ler, chamado Eu, Robô. Ok? Então, por quê? Lá nesse filme, né, você está numa idade avançada e os robôs artificiais, parecendo seres humanos, se introduzem nele uma programação, né? Até um certo ponto, vamos assim dizer, esses robôs eram uma mente programável, eles executavam aquilo que estava no programa dele. Mas a partir do momento que colocaram neste robô um cérebro, uma inteligência artificial, onde ele podia reaprender e podia reconstruir e podia até realizar certas funções além da sua, ele se autoprogramava, vamos assim dizer, ele começou a parecer um ser humano. E começou a ter capacidades muito mais elevadas do que o ser humano. Ok? Ok, muito bem. Então, vamos pensar num mundo muito avançado, é como o outro filme também que vocês devem assistir, chamado O Exterminador do Futuro, do Schwarzenegger. Né? Exterminador do Futuro. Onde, né, nós tínhamos lá a Skynet, lembra? Onde os computadores, é um programa especial de computadores que é uma inteligência artificial, foi colocada no sistema, na rede, e esta inteligência artificial ela começou a tomar conta e controlar todas as máquinas do planeta. E como ela era uma inteligência artificial, ela percebeu sim que ela tinha um inimigo. Só existia um inimigo nesse planeta que poderia derrotar essa inteligência artificial e controlar as máquinas. Eram os seres humanos. Então, o que essa inteligência artificial fez? Destruiu os seres humanos. Através de disparar os mísseis nucleares, através de fazer uma guerra e destruir. E, a partir de um futuro, essas máquinas elas começavam a se autoconstruir. Olha, um robô que tem braço e mão e perna, ela pode fazer outro robô, soldar peça. Você está entendendo? Então elas foram construindo máquinas cada vez mais aperfeiçoadas, mais máquinas com inteligência artificial mais avançada. E os seres humanos foram sendo suplantados e destruídos por essa inteligência artificial. Ok? Muito bem. No filme Matrix, né, nós teríamos uma sociedade onde existia uma guerra entre, né, os humanos e
essa inteligência artificial, né, controlando todas as máquinas e toda a tecnologia do planeta. Então é uma guerra entre as máquinas, os computadores. Mas o que essas máquinas fez? Vamos supor que ela começou a ganhar essa guerra. Então ela pegava o ser humano, prendia os seres humanos. Ela não queria matar e destruir todos os seres humanos. Por quê? Porque ela precisava ainda da inteligência do ser humano, de alguma coisa do ser humano que ela não podia fazer sozinho. Então, ela pegava o ser humano, né, ela escravizava esse ser humano, fazendo o quê? Colocando um terminal na cabeça do cara e introduzindo na cabeça desse cara, presta bem atenção, uma realidade virtual. Então veja bem. Então na Matrix foi assim, o ser humano, né, ele está escravo. Então, para ele não se rebelar, não, né, botava o cara dormindo, botava o cara travado lá num equipamento, num aparelho, certo? E introduzia em sua mente uma chamada realidade virtual. E qual era essa realidade virtual? Essa realidade virtual era exatamente o seguinte: o indivíduo acordava de manhã, certo? Tinha um emprego, botava o seu uniforme, tinha a sua família toda perfeita, tudo muito bonito. Aí ia trabalhar, chegava na cidade, tudo funcionando, carro para a rua, tudo tal. E ele vivia neste mundo totalmente irreal, totalmente virtual. E tudo que acontecia durante esse dia era exatamente uma programação de um computador, de uma inteligência artificial. Isso não era real, ele não estava vivendo aquela vida, indo trabalhar, indo para a empresa, sendo um banqueiro, tal, essa vida normal. Isso era um programa rodado e colocado dentro da mente do indivíduo que estava lá amarrado, escravo, preso com aquele equipamento, aquela coisa lá. Ok? Entendeu? Ai, ai. E aí o que acontece? O que acontece é que no filme Matrix, né, quando alguém consegue sair dessa Matrix e por algum processo vencer o programa, botar um vírus e romper com aquele programa, o cara acorda. Quando ele acorda e vê que ele está amarrado naquela puta máquina e tal, ele tem que tirar aquele negócio. Aí quando ele tira aquele negócio, ele desliga, aí que ele vê a realidade do mundo em que ele realmente está vivendo. Em que tudo aquilo que ele achava que estava vivendo era uma fantasia. E a Matrix é a verdade. Quando ele acorda, ele percebe que eles estavam em guerra com as máquinas, que eles têm que vencer essa guerra, que eles têm que dar um jeito de lutar. Mas como libertar todos os seres humanos dessa condição? Eles não podiam simplesmente só desligar os seres humanos, porque eles tinham que desligar a máquina central, que controlava todos os programas, todas as pessoas que estavam amarradas. E às vezes eles tinham que lutar, aí que é a bobagem do filme. Eles tinham que lutar dentro do programa. Então eles se conectavam com a Matrix, entrava e ia viver. E lá dentro eles iam tentar fazer as destruições do programa. Por isso que tem aquelas lutas que ninguém morria, né? Parecia aquele cara forte, multiplicava em 3, tudo, tá? Porque não era real. Era simplesmente uma luta virtual. Como aquele que tentaram fazer isso também na década já de 80, fizeram aquele Tron, né? O cara dentro do computador, circuitos, aquela coisa toda, que é uma bobagem só, aquele Tron, né? E esse eu acho da realidade virtual é muito mais legal. Você vê que a Jornada nas Estrelas, ela tem uma coisa muito mais sacal. Ela cria uma coisa chamada holodeck. O holodeck cria uma realidade totalmente artificial, controlada pelo programa, mas o ser humano entra ali e sabe que tudo aquilo é uma ilusão. Que toda aquela realidade que foi criada, que ele entra para viver um filme de faroeste, entra para viver em qualquer coisa, é um programa. A hora que ele quer, ele chega no computador, desligando o programa, paga tudo de novo e ele volta à realidade. Então o holodeck da Enterprise é muito legal, porque significa o seguinte: ele cria a realidade virtual, ele entra dentro dela,
Ele curte aquela realidade virtual e tudo parece real porque as coisas são físicas, mas ele sabe que está vivendo uma realidade virtual. E ele desliga a hora que ele quer. Ele desliga aquela realidade, ele volta para casa, vai lá para o trabalho dele, vai lá para a vida dele. Qual que é o problema que nós vamos entrar aqui nesse debate hoje, nesta aula? A pergunta é, será que o que nós estamos vivendo aqui neste mundo, aqui, você que foi para a faculdade, você que foi para a universidade, você que acorda todos os dias e não lembra do que faz à noite, não lembra o que você é, de onde veio, o que você está fazendo aqui. Imagine se tudo isso não é virtual, não é nada real. Imagine que nós somos uma experiência de uma civilização adiantada, muito avançada, pode ser até uma raça de extraterrestres, que chegou aqui nesse planeta, né? E criou essa realidade virtual. E nós não estamos aqui realmente. E a morte pode ser sair da Matrix. Ou sair fora do corpo e lembrar daquilo que realmente você é. Do ator que você é. É isso que nós vamos discutir. Tá? Então, vamos tentar entender uma coisa. Vamos fazer essa comparação, então, com esses filmes aqui, tá? Então, vamos lá. Acho muito legal isso. Daria um filme de ficção científica diferente da Matrix. Você teria que fazer diferente. Não precisa fazer uma guerra, não precisa fazer mais nada disso. O filme Matrix seria muito mais legal se o conceito da Matrix fosse diferente. Eu vou colocar o conceito da Matrix de um jeito diferente. Vamos imaginar aqui o nosso projeto Terra, né? Do jeito que nós conversamos sempre em nossas aulas, com todas as superfícies, né? Que eu costumo desenhar aqui sempre com vocês. Depois nós vamos entender onde está a Matrix nisso tudo, tá ok? Então vamos lá. Então vamos pegar um corpo aqui na superfície. Vamos aplicar, então a gente chama de umbral aqui. Eu chamo de penumbral, né? Plano da luz, plano dos ascensionados. E o plano do comando, né? O comando do projeto Terra. Então vamos tentar entender pelo lado da Matrix. Vamos supor que, olha só que interessante, você como uma alma é transferido de um projeto planetário e chega aqui no astral Terra. E para nessa cidade astral. Como uma alma aqui. A regra do jogo é essa. Então, quando você encarna, então vamos colocar aqui, a encarnação, que é a primeira vez que você chega, não é é encarnação, é entrar na Matrix. Você vai entrar num jogo, você vai entrar num programa já estabelecido, onde tem uma série de regras. Se você viesse há 2000 anos atrás, quais as regras? Não tem tecnologia, não tem nada, é guerra, tal, império, imperador, tudo aquele conflito. Esse é o holodeck que está rodando, é a história que está rodando. E você vai vestir uma fantasia, você vai entrar nessa Matrix e se misturar a uma realidade que está acontecendo aparentemente na superfície do planeta Terra. Então, a pergunta é, será que quando ocorre a operação da encarnação, que primeira coisa, eu esqueço quem sou. Ok? Eu esqueço quem eu sou. Aí eu mergulho na Matrix. 2. Tá? Eu entro numa realidade que eu acredito ser a eu acredito ser a única. Estudando, indo para a faculdade. E a pergunta é, o que acontece quando você dorme? O que
acontece quando você dorme. Será que quando você dorme, você não sai da matriz? Hã? Será que a hora que você dorme, você não sai do holodeck? E acorda para a verdadeira realidade daquilo que você é? Você sai do programa? E vai ser um espírito real, fora de uma fantasia? A coisa pode ser tão avançada, pode ser uma tecnologia, mas tão avançada, tão avançada, tão avançada, que ó, eu sinto solidez, eu sinto um planeta tudo sólido, que isso é uma realidade. E o meu cérebro, não consegue distinguir que isso é uma ilusão. Os indianos sempre falavam que tudo que nós vivemos e acreditamos nesse mundo é Maya. E essa palavra Maya dos indianos é exatamente uma ilusão. Cara, eu fiz a besteira uma vez de fazer a seguinte pergunta para o mestre espiritual meu, para o chinês, para o meu guia espiritual. Eu fiz a seguinte pergunta: mestre, o que é realidade e o que é ilusão? A resposta do meu mestre foi essa: meu filho, a realidade é uma grande ilusão. E a ilusão é a realidade. Então vamos analisar essa mensagem sutil que o meu mestre espiritual deu. Então, aquilo que eu perguntei, mestre, então ele fala assim: a realidade é uma ilusão. Então vamos pegar essa primeira afirmação do nosso mestre. A realidade, aquilo que eu acredito como realidade, é uma ilusão. Eu já vou falar para vocês que na física quântica é muito difícil você saber o que é real e o que não é real. É uma coisa muito interessante. Então, é uma ilusão. E aí o nosso mestre diz, completou a frase: e a ilusão é a única realidade. Existe muita sutileza nisso que ele está falando aqui. Nessas duas frases importantes de um mestre chinês chamado Mestre Guan. Então, eu vou até assinar aqui embaixo, porque essa frase aqui não é minha. Né? Nosso mestre que falou isso, chamado Mestre Guan. Ok? Então é muito importante que vocês entendam isso. Vamos analisar essa frase. Aquilo que eu acredito ser uma realidade, que é este mundo, essa vida que eu estou vivendo, eu acordo de manhã, vou exercer o meu papel nessa sociedade. Posso entrar em guerra, posso matar alguém, posso ser morto, posso ser assassinado, eu sinto dores, sinto fome, sinto tudo isso. Eu entro no universo de emoções, de sensações, de desafios. A pergunta: será que isso realmente é real? Ou eu estou vivendo numa tecnologia, numa matrix tão avançada, mas tão avançada, mas tão avançada, criada por uma inteligência tão avançada no universo, que para nós parece tudo tão real. E se um dia nós acordarmos e percebemos que nada de tudo aquilo que nós vivemos na Terra foi real, foi apenas uma viagem virtual, dentro de uma tecnologia muito avançada, que os espíritos experimentaram aqui nesses planos superiores. Seria muito mais fácil do que criar corpos físicos reais, tal, biologia, vírus, tudo isso que nós achamos que existe. Aí era só ficar mexendo no programa, né? Ah, o cara está doente, está com câncer, como é que eu curo? Muda o software. Muda uma linha no software, o cara fica bom. Quem sabe programação de computador, o que eu estou falando, está sabendo que eu sei. Né? Você está entendendo? Então, nós podemos imaginar que quem está ainda no penumbral não saiu da Matrix.
Os espíritos que saem fora do corpo, que morrem ou à noite, acordam, vão dormir, eles ainda podem viver uma segunda matrix. Ainda não saíram da ilusão total. Eles acreditam em muita coisa que estão para vir numa sociedade. Quando eles estão mortos, eles vivem nesta dimensão honesta, eles ainda não sabem. É a história do André Luiz, sabe? Quando morre, fica no umbral, quando morre, é resgatado, vai para o astral, vai para a cidade astral, e ele fica lá, o que eu estou fazendo aqui? O que é isso aqui tudo? O que é isso? Ou seja, aí ele começa a acordar para fora da Matrix, para uma outra realidade que é fora da Matrix, que é onde os espíritos coordenam a Matrix daqui de baixo. E quem está na luz? Indivíduos totalmente acordados e conseguem discernir as duas realidades. As duas, né? Ou supor assim, as duas situações. E quem está ascensionado? Fora da Matrix. Totalmente fora da Matrix. Dessa matriz humana aqui, dessa sociedade. A minha abordagem hoje está sendo diferente de outras palestras, tá? Para que a gente possa ter muitas abordagens do conceito de ilusão, do conceito de Maia. Hoje nós estamos fazendo uma abordagem tecnológica, uma abordagem entendendo a reencarnação diante da ideia do projeto Terra. Então, veja bem, qual é o conceito de iluminação para os mestres orientais, para os budistas, dentro deste conceito de Matrix? É despertar. É acordar e entender que tudo isto é ilusão. Você quer ver uma das coisas interessantes? Você não leva nada daqui. Tudo que você constrói nesse mundo fica aqui, após a morte. É como se nada do que você fizesse aqui fosse real. E quando você acorda, apagou o programa, apagou tudo. Você não leva essa realidade para depois da morte. Você só leva a experiência que você vivenciou. Por isso que eu acho muito interessante o holodeck da Enterprise. Vocês têm que assistir, né, o The Next Generation, que tem o holodeck, sabe? Que tem outras, a Voyager também tem o holodeck. Por quê? Porque é legal, porque o cara entra no holodeck, ele roda um programa. Mas é um programa que é baseado no teleporte da Enterprise. Então ele cria todo um cenário artificial mais sólido. E roda um programa, e os seres humanos ali, toda aquela coisa vai andar. Cria uma situação mesmo. Mas o importante é que quando esse cara entra naquela experiência, certo? Ele sabe que aquele holodeck, todas as pessoas que estão ali não são reais. Ele entra num programa. Mas quando é engraçado que ele tem um aprendizado naquele programa. Eles rodaram um programa esses dias no Enterprise. Olha que interessante. Eu quero praticar artes marciais. Certo? Então eu estou lá no espaço, tal, mas eu quero aprender com um dos melhores mestres de artes marciais da Terra. Então, esse grande mestre de artes marciais da Terra, os caras rodaram um programa, pegaram como se fosse, né, pegaram todos os dados desse mestre, todas as técnicas que ele executa, colocou no computador. E o computador fez o quê? No holodeck, criou uma realidade de um tatame, de um lugar, e aquele mestre materializado ali. Então aquele mestre, agora ele tem toda a sabedoria, ele vai andar, ele vai conversar com você, ele vai te ensinar uma técnica, você vai fazer as defesas, ele ensina todos os truques, ele bate em você de verdade mesmo, você sente dor. Certo? Só que o computador ele tem uma coisa chamada salvaguarda, para não ferir o ser humano de verdade. Então toda vez que o cara pega uma arma, ele vai entrar, ele não vai dar o golpe final. O computador trava, o computador para. Você está entendendo? Então, você teria oportunidade de, nesse holodeck, estar numa situação criada e esse mestre vai ensinando artes marciais, vai ensinando, e você vai treinando com ele. Cada dia que você treina, é como agora eu vou entrar no modo 2. O modo 2 já é mais avançado, eu tenho que ser mais esperto para vencer o mestre, para lutar com aquele cara ali. E aí você vai rodando. Vários níveis de treinamento. Certo? E aí quando você desliga esse computador, você volta, o que você levou daquela experiência? Só o aprendizado. Você aprendeu com o computador, você aprendeu dentro de uma realidade totalmente virtual. Mas você estava no controle dessa realidade virtual. Você podia sair dela a hora que você quisesse. Esse é o lance da Enterprise, do holodeck.
O problema nosso aqui é que nós entramos numa realidade, certo, que não é a nossa natureza, ninguém é daqui dessa realidade, todos morrem, e todos os dias à noite nós saímos dessa realidade. É o curso de projeção astral que eu estou dando, né, pessoal? Quem está fazendo o curso comigo, quem já fez, sabe o que eu estou falando. É uma técnica para a gente sair deste nível de consciência, desse nível de experiência que nós estamos vivendo. É como se eu me desligasse da Matrix e passasse a viver uma outra realidade, fora do corpo, fora da matéria. É como se eu saísse do holodeck. Porque tem uma situação interessante no holodeck, que é assim, ó. Você roda o programa e ele cria até uma cidade virtual, dependendo do espaço que ele tem, lá para criar essas máquinas, e você entra na cena, fica acontecendo, você pode rodar uma cena do Velho Oeste, o cara cria uma roupa, dá revólver para você, e você entra num bar, no boteco do Velho Oeste, arruma uma puta briga, uma puta encrenca no bar, e é tudo artificial. Só que tem um lance. Eles podem deixar esse programa rodando, olha que louco, eles deixam o programa rodando, uns 3 caras da interpretar ali, e um deles chega assim numa da região e fala assim: computador, abre a porta de saída. O computador faz assim, e o cara sai por ali. Ele vai lá e o programa continua rodando, aquelas pessoas continuam vivendo aquela situação. Os amigos deles continuam ficando ali dentro. Depois ele volta, computador, porta de saída para a porta de entrada. Aí ele entra no programa de novo, ele vai interagir com os amigos dele lá e vai interagir com a situação. Olha que louco. Por isso que eu gosto desses filmes. Esses filmes são muito bons. Eles têm uma sacação, embora não tenham visto essa coisa que nós estamos discutindo agora do espírito na jogada. Na verdade, o espírito pode ser a verdadeira realidade de nosso ser num determinado nível de consciência. E aí nós descemos para viver uma experiência de Matrix, aos planos mais densos da matéria. E qual o conceito do que é real do que não é real? Né? O que é a realidade dentro desses contextos? Né? Claro que não é 100%, eu não vejo totalmente como uma Matrix, tá? Tem outras diferenças do filme, da realidade. Mas o que eu quero discutir aqui com vocês é o seguinte: você hoje está numa depressão, está numa angústia. Quando você começa a assistir minhas palestras ou de outros mestres esotéricos, aí o que acontece? Você começa a questionar a sua vida. Você começa a questionar a faculdade que você fez. Você começa a questionar, por que estou fazendo esse emprego aqui, nesse trabalho? Acordo todo dia, vem para cá, enfrento um chefe chato, um trabalho que não tem nada a ver comigo, eu não sou feliz nessa vida, né? Meu casamento é uma merda, tudo é uma droga. Então o indivíduo fala, como é que eu saio disso? Será que não tem uma outra realidade? Será que essa é a única realidade que deveria ser? Será que eu não posso construir uma outra realidade? Ou viver outros valores, entender que existem outros valores, e uma outra forma de estar neste mundo? Será que eu tenho que realmente viver isso? Né? Aí é que vem aquele questionamento do filme Quem Somos Nós? Onde o indivíduo cria aquela coisa assim, você atrai aquilo que você vibra. Isso significa que eu construo uma realidade. A partir da minha ação no mundo, a partir de como a minha consciência interage com o mundo. É muito difícil de entender, porque na física quântica, a gente faz muito essa discussão. Vocês têm que assistir meu curso de física quântica e espiritualidade. Para a gente entrar nessa discussão, tem a história do gato de Schrödinger, tudo aquilo lá que os físicos já discutiram muito, para entender aonde começa a realidade e aonde termina a ilusão. Né? Até que ponto nós estamos vivendo num mundo, aqui em cima, que a gente chama, e o mundo subatômico vivendo uma realidade, uma coisa acontecendo lá. Para projetar este mundo maior. Será que o mundo microatômico dita as leis de como esse mundo macrocosmo deve ser, deve acontecer, deve evoluir? Em planetas, mundos, estrelas, todo o sistema funcionando, né? Dentro de regras e leis muito restritas da natureza? Né? Então, isso é muito importante, essa discussão, porque aí nós vivemos numa sociedade que é a chamada sociedade Rivotril, né? Sociedade moderna, né? Sociedade que todo mundo está numa depressão profunda, está angustiado e triste, tem que tomar um remédio para ficar dopado, sair dessa realidade, né? Que você detesta, que você não construiu para você, e que o mundo construiu essa realidade para você. Você entra, essa sociedade está pronta. Você nasce, essa sociedade está pronta.
Você não muda a realidade que está aí fora, você não muda essa coisa que está aí fora, a sociedade que está aí fora. Você é obrigado a viver dentro dela, e você é obrigado a seguir esse tal que está, esse curso que está aí. A pergunta é, eu não posso mudar isso? Os mestres indianos faziam isso, vamos sair fora disso. Aí eles criavam o quê? Micro-sociedades, iam para as montanhas, criavam mosteiros, tá? E falavam, não quero fazer parte daquela realidade lá. Eu vou sentar, eu vou procurar uma forma de desligar esse programa. E acordar para a minha verdadeira realidade, fora desse projeto Matrix, fora dessa realidade que foi projetada para o ego, para o poder, para o dinheiro, para o imperador, para as guerras, para o ódio. Entendeu? Então, esse é o questionamento que nós podemos fazer aqui. E sair da Matrix é iluminação para os indianos. Então, o conceito de iluminação para os indianos, né? O Buda, o estado de Buda, era isso. Para Jesus, é entrar no reino dos céus. Sair dessa realidade tosca e entrar no reino dos céus. Então, o conceito de iluminação para os indianos é sair da Matrix. E para Jesus, para os lá, era entrar no reino dos céus. Então, essa é a grande discussão da filosofia espiritualista e da filosofia religiosa. Então, você cria essa nova realidade. Você acorda para uma outra realidade. Agora a pergunta sempre vai ser, será que eu não acordo por uma outra Matrix? Nós temos Matrix em cima de Matrix? Mas vamos realizar por partes. Porque eu tenho que encontrar a minha razão de ser nesse mundo. Eu tenho que encontrar a minha realidade nesse mundo. Eu não estou feliz com o que eu sou. Então, vamos tentar entender. A ciência não dá a resposta para a gente, tá? Os psicólogos, filósofos, então, eles não dão essa resposta. A física não dá essa resposta. Mas os espiritualistas, os mestres do passado, os médiuns sensitivos que acordaram de uma forma não explicável pela ciência para essa outra realidade fora da Matrix, que é enxergar os espíritos, dialogar com uma realidade invisível que está aí, pode ser a chave de toda o despertar dessa humanidade. Tem perguntas? Vamos lá conversar então. Professor, você acha que a inteligência artificial apresenta algum risco para o planeta Terra? Não. A inteligência artificial que está aí, ela é muito pobre ainda. Não, você vê, os computadores nossos são uma droga, cara. Trava, uma merda, nada funciona essas traias ainda. Nós estamos 1 bilhão de anos distante de uma inteligência fantástica, totalmente artificial. Você tem que entender que o cérebro humano, nas condições que ele está, ele é como se fosse uma inteligência artificial. Será que a nossa inteligência, desse cérebro, desse corpo biológico que está aqui, o que nós estamos fazendo, o grau de inteligência, qual que a gente sabe matemática, física, qual que a gente realiza, será? Por que tem pessoas muito diferentes que se agem de forma diferente? Uns são mais inteligentes, outros não são tão inteligentes assim. É como se nós tivéssemos uma autointeligência, né? E acreditamos que ela não é artificial, ela pode ser artificial também, né? Esse é o ponto. Mas a tecnologia humana, do jeito que ela está aí, a gente não vai entrar nessa fria. A gente não vai ter uma Matrix no sentido assim de dominação das máquinas, tal. Não vamos chegar a esse ponto. Professor, para o conselho kármico, viver nessa ilusão é uma maneira de viver a experiência na matéria? Então, o nosso conselho kármico, né, é aquele conselho quando a alma chega, existe toda uma situação acontecendo. É como, olha, eu acho tão legal isso aí do holodeck da Enterprise, é que pouco de vocês sabe o que eu estou falando. Então, quem nunca viu, vai assistir a série e vocês vão pegar o que é o holodeck. O holodeck é fantástico. É como se os caras estivessem rodando um programa, você chega lá em espírito e fala assim, olha, eu posso entrar nesse programa também para aprender algumas coisas? Né? O cara fala, ó, você pode entrar no programa, mas só que tem um detalhe. A hora que você entrar no programa, você vai esquecer de quem você é. Para você viver intensamente a experiência que está no programa, no holodeck. Então o cara abre uma porta, lá o cara entra. Puff.
E aí ele esquece de tudo que ele é ali, está tudo uma guerra, o cara tem que correr, tem que falar. Ele tem que viver a situação. Você quer ver uma outra experiência legal, um outro filme muito legal, um filme da década de 60, cara, que cria essa chamada realidade artificial, é O Túnel do Tempo. Vamos lá ver outro filme legal. É um seriado chamado Túnel do Tempo. Como é que funciona isso? Então, veja bem. Os caras, né, inventam uma máquina que é um túnel tecnológico, né, onde cria-se um campo de dobra tal ali, e aí os dois indivíduos entram nesse túnel. E quando eles entram nesse túnel, eles são jogados para uma linha do tempo da Terra, vamos supor assim, né? Então ele cai no passado. Cai na época das tropas de Khan, cai na China, cai na Segunda Guerra Mundial. Então, é muito louco, porque essa máquina coloca o ser humano numa realidade artificial. É como se o tempo fosse um contínuo assim, estivesse acontecendo, nunca terminou, fosse uma matrix constante. Então, eu que tenho uma máquina, eu posso entrar em qualquer época da história como um visitante. Entendeu? Então, as pessoas nunca pensaram por esse ângulo. Eu sempre assisti esses filmes com puta olho, né? Falou, puta coisa legal, né? Eu entro lá e vou viver o Titanic, se eu quiser agora, eu projeto. Falo, cara, eu vou ser um visitante, que eu vou entrar no Titanic agora. Certo? Então eu vou entrar naquele navio na hora que ele está saindo do aeroporto, do porto lá, certo? E vamos ver aquela história toda ali. Eu entro no Titanic, converso com as pessoas, só eu sei que ele vai dançar. Porque eu conheço a história, eu conheço o roteiro. Porque eu sou do futuro. Tá? Entendeu? Claro, quem faz isso é o Túnel do Tempo. O Túnel do Tempo tem um seriado do Túnel do Tempo, que eles são várias. Ele joga o cara dentro do Titanic. Né, que são duas pessoas. E aí eles entram, a dificuldade é eles convencerem o capitão do navio que o navio vai afundar. E vai morrer praticamente todo mundo. Vai sobreviver muito pouca gente. E eles estão ali. Então, a ideia interessante do filme em si, do Túnel do Tempo, é esses dois indivíduos criaram uma máquina que eles podem entrar em qualquer realidade e viver aquela realidade conjunto e aprender com aquela situação. E na hora H que tudo vai acontecer, o que a máquina faz? Tira você de lá. Transporta você. É isso que o Túnel do Tempo fazia. Por isso que tem um monte de capítulo. A hora que ele estava numa situação, tem várias situações. O Túnel do Tempo, eles colocam o cara na ilha de Krakatoa, na ilha de Java, antes da explosão do vulcão, que destruiu a ilha inteira. Entendeu? Aí, essa experiência. Agora, você imagine se aqui você está aqui com uma tecnologia muito avançada e o cara abre uma porta para você descer aqui. E viver uma realidade, e viver uma experiência. Né, e retornar depois para a sua verdadeira natureza e realidade. Vocês entenderam o que eu estou falando? E se for tudo isso que eu estou falando, essa será a realidade, a verdade. E a realidade está aqui nos planos superiores, não aqui. Você está entendendo? Pode, olha que louco. Para nós, o planeta Terra tem tudo isso. Verde, bonito e tal, certo? E se isso tudo for um holodeck artificial? E o planeta Terra for totalmente deserto e inóspito, isso aqui é apenas um cenário criado por uma tecnologia avançada e é apenas virtual. Não é real. Pensem nisso. Pensem nisso, se vale a pena se matar, se destruir. O que é ilusão e o que é realidade? Como acordar para a verdadeira realidade de nossa existência neste mundo? Eu tenho certeza que eu estou pirando vocês. Professor, a Matrix que estamos inseridos seria inserido pelo plano espiritual para a gente viver nessa matéria? O comando é o dono da tecnologia, é o que cria todas essas situações, e as almas vêm viver uma experiência, uma sociedade que está no controle. É por isso que nós ficamos anos, séculos na Idade Média, na Idade Antiga,
Aí eles foram permitindo que a ciência, a descoberta científica fosse acontecendo. Então é uma matriz sobre controle de uma inteligência. Não é uma matriz que é aleatória, tudo acontece aleatoriamente, certo? É como a evolução darwinista no planeta Terra, os cientistas acham que é aleatória, e como a evolução humana eles acham que é aleatória. Não é. Toda a evolução humana dessa sociedade está no controle de inteligências avançadas. Isso que é engraçado. Se nós estamos no controle de civilizações de inteligências avançadas, nós não temos ali o livre-arbítrio. Nós não podemos evoluir do jeito que a gente quer, nem descobrir as coisas que a gente gostaria de descobrir, porque tem uma limitação, tem uma salvaguarda no programa. São as inteligências superiores. Elas não deixam as coisas acontecerem. Você quer ver uma coisa que as inteligências superiores não deixam acontecer? Ela não deixa os ETs descerem aqui e acordar a humanidade. Entendeu? Porque os ETs estão fora da Matrix. Eles estão fora do programa. Você está entendendo? Eles estão fora. Então seria uma intervenção no programa. Seria reescrever o programa e tirar você dessa matriz, tirar você dessa realidade que nós estamos vivenciando. De repente, o jogo não é tirar a gente, deixar a gente aprender com essa realidade virtual até o espírito se fortalecer o suficiente para se libertar dessa condição que seria um ascensionar. Ascensionar significa o espírito viveu todas as experiências da Matrix, que foi importante para a sua consciência, aí ele é tirado da Matrix pelo comando. Hã? Professor, viver na ilusão na regra básica do karma, utilizada para órbions planetários em todos os cosmos? Aí que está. Será que lá fora é diferente? Será que as regras em outros mundos acontecem de forma diferente? Não sabemos. Por enquanto é difícil, a gente estamos fazendo uma abordagem, né, bastante científica de tecnologia moderna, que só é possível pensar nisso de uma forma atual. Né? Quem estava 200 anos atrás nem sabia que existia computador, nem sabia que você poderia projetar uma realidade virtual. Né? Mas, e nem a inteligência artificial, nem se pensava nisso. Né? E se nós somos produtos de uma inteligência artificial, nós não somos reais? Né? É uma discussão interessante essa. Discute, será que eu sou real? Será que eu não sou fruto de uma inteligência avançada? Né? Eu não sou uma máquina de uma inteligência avançada? Acreditando que sou um ser, acreditando que eu sou uma alma, um espírito ou algo parecido? Eu posso ser simplesmente, nós todos podemos ser uma experiência avançada de inteligências superiores e nós somos as máquinas deles. Nós somos as inteligências artificiais que eles criaram e colocaram na superfície de um planeta para ver como é que tudo rola. Para ver como que a nossa criatividade funciona. E nós seríamos apenas uma inteligência artificial, não seríamos real. Só que o artificial deles é biológico. A máquina dele não é um robô de ferro. A máquina criada por essas inteligências superiores é uma estrutura biológica. Vocês estão entendendo a diferença? Professor, então encarnar na Matrix seria como ter um aprendizado de vivenciar o ego, as outras coisas mais densas? Sim. Ó, um escritor de ficção científica muito inteligente, ele sacou isso, que eu acabei de falar para vocês, e lá na década de 80, ele fez um filme chamado Blade Runner. Caçador de Androides. Você tem que assistir. Assista o número 1, depois você vai assistir o novo que fizeram agora, que é o Blade Runner 2049. 2040, né? Não sei, acho que é 49, né? Ou eles fizeram um Blade Runner novo, agora, 2049. É muito legal você assistir esse filme. Você já assistiu, Ju? Você vai ver que tem... Sabe aquele cara, Ju, que é o protagonista do filme? Aquele cara é um androide. Aquele cara é uma inteligência artificial. Mas a inteligência artificial desse robô é tão fantástica que ele não sabe que ele é humano. Que ele não sabe que ele sabe que ele é androide, ele sabe. O primeiro que não sabia. Mas aqui ele é um androide. Aí a consciência desse androide é tão perfeita que ele sente solidão, ele sente angústia, ele sente... Então, para sair da solidão, o que ele faz? Ele compra. O que ele compra? Ele compra uma namorada. Ele compra um produto no mercado que se vende, que é um holograma
de uma menina linda, maravilhosa, que faz companhia. Só que essa inteligência, essa menina, ela é uma inteligência artificial também. Só que é holográfica. Então, ele entra na casa, o aparelho está tudo instalado na casa, o projetor holográfico. A hora que ele entra na casa, a menina já está na porta para receber, mas ele é uma imagem. Olá, você está bom? Como é que vai? E vai entrando na casa, ela vai conversando com ele. Você está bem? O que você fez no serviço, no trabalho? Então, à medida que você vai contando, olha, no trabalho foi isso, aconteceu tudo isso, ela é uma inteligência artificial autoprogramável. Então, ela vai acumulando esse conhecimento. Então, no dia seguinte, ela vai novamente, ela vai chegar, olha, e ontem, você já melhorou daquilo que você passou ontem, daquela experiência que você viveu? E ela vai acumulando esse diálogo com você. Então, daqui 10 anos, aquela imagem artificial sabe tudo sobre você. E é a melhor companhia que você pode ter. Porque não dá dor de cabeça na hora que você desliga. Aí, veja bem, tinha um produto no mercado para você comprar que era caro. E esse produto, sabe o que era? Era uma tecnologia, uma maquininha, como se fosse que você grudava no corpo assim, ou no carro, e você levava. Você tirava aquele projetor holográfico, ela da casa dele e levava ela no carro junto com você. Onde ela ia? Ia para um restaurante e tal. Só que ela não come, ela não bebe. É uma imagem holográfica 3D. Perfeita. Você não vê. Certo? Então, olha que louco. Só que esse cara que vai caçar Android, desrebelado, o mundo está todo fodido, já destruído uma guerra. Os seres humanos foram embora da Terra. Porque o planeta foi tão poluído, mas tão poluído, que os seres humanos encontraram outros planetas e foram embora da Terra. E largaram esses androides, largaram essa classe. O planeta, o ar está tudo poluído, não dá para respirar. Os humanos não conseguem viver em certos lugares. Então só os androides sobrevivem aqui, nessas condições. Porque a atmosfera não dá para o ser humano viver mais. E esses androides, então, eles criam uma realidade para eles, artificial. E eles vivem no planeta como se fossem pessoas. Mas eles são, a realidade, eles são biológicos. Esse é o lance do 2049. Esse androide dele, esse robô dele, não é de metal, é orgânico. E o programa implantado neles, o cérebro deles é orgânico. Vocês estão entendendo? Eles colocam a inteligência artificial programável, orgânica. Ele não nasce e faz filho. Eles já são projetados, são construídos em laboratório adulto, de uma prova de proteção, e eles programam o cérebro do robô, que o cérebro é uma inteligência artificial, e esse cara vai executar. Mas esse cara vai ter sentimento, ele vai ter, a chefe dele reúne com ele, sempre no filme, fala assim, e aí como é que foi sua missão? Não, minha missão foi legal, tal. Você não consegue distinguir, o legal do filme, sabe qual é o legal? Você não consegue distinguir se aquele cara é real ou se aquele cara é uma máquina, que é como nós. O cara é tão perfeito, mas tão perfeito, que é como nós. Tem um outro filme que o Spielberg fez, muito legal. Aí o filme se chama AI. AI. Que é em inglês Artificial Intelligence. Entendeu? AI. Pode pegar. É o molequinho. Então, como é que esse filme é? Presta atenção. Esse filme é o seguinte. É um futuro da Terra. É um futuro. Ok? Presta bem atenção. Uma família perdeu o filho de 10 anos, 9 anos, num acidente. Certo? Então, eles estavam tão angustiados, tão tristes por ter perdido o filho, que eles encomendam numa loja um robô artificial idêntico ao filho dele. E se programa toda a história do menino na mente do cara. Então, de repente, os caras vão entregar o robozinho, o androidezinho lá, ele é biológico também, parte biológica, parte positrônica. Aí ele entra na casa, a mãe tem um susto, porque é exatamente o filho dela, é igual. E ele é programado para abraçar, para chamar a carga de mamãe. Então, é como se fosse um boneco avançado, que é a réplica do filho. Mas é muito legal, esse filme é legal porque os pais começam a envelhecer e ele não envelhece. Certo? Começa a passar o tempo, ele sempre com 10 anos de idade. É legal. O mais legal do filme é o seguinte, o planeta passa 200, 300, 400 anos e ele ligado ainda como uma criança. O filme passa 1 milhão de anos e esse molequinho é descoberto por ETs, por extraterrestres,
que vem visitar a Terra, descobre, pega esse moleque, entra na inteligência artificial do moleque e consegue tirar toda a história que aquele moleque acumulou ao longo de milhares de anos. Olha que louco, os ETs estudam a civilização da Terra, que passou, que foi extinta, morreu, olhando a inteligência artificial do moleque. A história é muito legal, porque vai lá na frente, né? Ele grava tudo, ele não morre. É uma máquina e os ETs encontram ele no fundo, porque houve uma inundação, o planeta de Nova York ficou debaixo d'água, e o androidinho fica lá debaixo d'água, assim, adormecido. Aí os ETs vão buscar ele no fundo do mar, no fundo dele, eles vão explorar embaixo da Terra, e traz ele para a superfície, leva ele para as máquinas dos ETs, e é bonito que os ETs que aparecem, eles são altos, magrinhos, eles andam assim, tudo que nem, né? É muito legal, o Spielberg é um gênio, cara. Aí vai estudar a inteligência artificial, conversa com o moleque, tira toda a história da humanidade, através da experiência artificial, de uma inteligência artificial, como se fosse um computador que o cara acessa. Como se fosse um banco de dados, o cara chega numa raça, vai ter um banco de dados, só que o banco de dados é uma pessoa, é um Android, o banco de dados não é um computador, tem uma fita lá que tem um HD. Vocês estão entendendo como os filmes nos ensinam, nos ajudam? Porque os escritores questionam essa nossa realidade. Os filmes são criados para questionar essa nossa realidade e compará-la com a realidade de um robô ou de uma inteligência artificial mais avançada. O que nós somos? Essa é a grande discussão. O que nós somos para o plano espiritual, para o plano superior? Nós somos uma máquina cumprindo um programa todos os dias quando acordamos e não sabemos o que somos. E ninguém se rebela, ninguém procura acordar dessa realidade. Nós somos um robô que todos os dias fomos programados para uma faculdade, para uma universidade, onde você acorda de manhã, toma seu café, veste uma roupa e você vai lá cumprir o programa a qual a universidade te programou. Se programou você para ser um médico, você vai ser um médico. Programou você para ser dentista, você vai ser dentista. Programou você para ser um advogado, você vai ser um advogado. E ninguém questiona essa programação. Entendeu? Acha o must. E ninguém sabe o que está fazendo aqui. Ninguém sabe o que é essa existência. Este é o sofrimento de todos os grandes filósofos da humanidade. Você pega o Nietzsche, você pega todos os filósofos europeus, né? Você vai ver o sofrimento deles quando usa a lógica mental, a razão mental, para se entender como ser nesse planeta. Aí você vai ver os taoístas, os budistas, todo mundo tentando se entender nesta realidade. Professor, o mito da caverna, determinado por Platão, representa o conceito da Matrix? Talvez. É interessante. O Platão já fazia essa discussão. Eu estou dentro de uma caverna, eu vivo uma realidade. Certo? Mas tem uma porta na caverna lá. Ninguém sabe o que está acontecendo no mundo lá de fora. Certo? O mito do Platão é: eu criei uma realidade tão segura, uma segurança tão legal, eu vivo tão bem aqui, que eu não quero sair lá fora não para encontrar problemas. Eu vou viver aqui até eu morrer. Agora, o que é o mestre budista? O que é o mestre Zen? O mestre Zen é aquele que faz você sair da caverna. Bota a cabeça lá para fora, vai lá fora, vai ver o que tem. Certo? O mito de Platão, os caras fizeram esse desenho animado. Como é que chama esse desenho animado mesmo? Fizeram agora aqui da Pixel, não sei, que é muito legal. Que é... esqueça o nome agora do filme, mas é uma pessoa que vive dentro das cavernas também. Aí entra um molequinho novo lá, que sabe tudo lá de fora, lembra que quer levar os caras para fora, que está acontecendo no design, é muito legal. Eu esqueço o nome, cara, vocês me lembrem aí, depois vocês vão ver. Mas é um filme específico sobre a caverna de Platão. É uma questão de mudança de realidade, mudança de rotina, sair da rotina. Às vezes a verdade, por isso que o arquivo X fala, né? A verdade está lá fora. Mas não é lá fora do planeta Terra, a verdade está lá fora da nossa realidade. Daquela realidade que você vê todo dia. Né? Acorda, vai para a escola, volta para casa, tal, papapá. Né? E a programação que você recebe ideológica? Então, quando você assistia filmes da Segunda Guerra Mundial, por isso que é importante você pegar e estudar o que aconteceu na Alemanha, na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, na França, na Revolução Francesa. Você vai ver como é que as pessoas vivem numa matriz e são programadas. Meia dúzia de intelectuais dizem o que é verdade e o que é que vocês têm que fazer. Aí vai todo mundo, coloca o pau na mão.
né? Aí vai tudo com uma metralhadora, certo? E você cria uma realidade que a gente chama da massa. Você manipula as massas, como se você criasse um programa de massa. Então, o marxismo não passa de uma programação da massa. Você tem uma ideologia, você tem um livro, vamos programar as massas para pensar desse jeito. E não dá nenhuma oportunidade deles pensarem diferente. Então, eles vivem presos num programa, eles não conseguem discutir, não conseguem aceitar uma nova realidade, uma nova discussão em cima disso. Os universitários brasileiros são 100% hoje, na maioria, programados por essa ideologia. Eles não sabem pensar. São robôs altamente programáveis. Eles não querem escutar. Você pode entrar na internet, você vai ver quando você vai fazer uma pergunta para o cara já quer brigar com você, porque você não pode pensar diferente deles. Você pensou diferente deles, você não está na matrix deles. Então eles excluem você. Você fica totalmente excluído. E, infelizmente, as universidades brasileiras foram tomadas por esse tipo de ideologia e as pessoas não pensam mais. Elas são conduzidas por uma matriz. Esse é um dos pontos mais terríveis de você pensar. Tá? E a matrix está em todos os lugares. Esse é o grande problema. Né? A matrix, o que eu coloquei, né, é uma parte da matrix. Você tem partes da matrix em todos os lugares, né, acontecendo. Por isso, o despertar espiritual seria sair da matrix. Tem perguntas? Professor, os filmes nos apresentam essa realidade que a gente pode viver numa matrix. Como a gente faz para sair dessa matrix? Aí é que está. Os nossos mestres do passado nos ensinaram yoga, tai chi, meditação. A meditação é um esforço estrutural para você sair fora da programação. Entendeu? Por isso os grandes mestres sabiam disso, eles tinham a receita. Então, por isso que eu até hoje estou fazendo esse trabalho com todos vocês, ensinando tai chi para vocês, ensinando yoga, ensinando meditação. Tudo isso são ferramentas para um despertar, para ver que tem outras coisas, outras realidades que você não percebe. Os espíritos que andam ao nosso lado é uma realidade paralela, que você não percebe ela. Se você percebesse ela, você conseguiria sair da matrix. Dessa matrix que estamos inseridos. Entendeu? Dessa realidade, dessa ilusão, dessa manipulação ideológica, dessa manipulação que as universidades, que o sistema faz com a gente. E você acredita que tudo isso é uma realidade. A hora que você morre é um grande despertar e as pessoas se frustram muito depois que despertam. Fala, puta merda. Né? A vida não é nada disso que eu pensei que era, né? E faz um monte de besteira aqui em função de uma verdade. Vocês têm que assistir as páginas da Segunda Guerra Mundial e vocês têm que assistir o Holocausto Judeu na Segunda Guerra Mundial. Por que eu estou falando isso? Para você ver a que ponto o ser humano chega quando é manipulado por uma ideologia, por uma ditadura. Certo? E não se enganem, o nazismo é uma ditadura de esquerda. O nazismo e o fascismo italiano não é uma ditadura de direita. Tá ok? Não venham xingar as pessoas aí, a turma do Bolsonaro, que são os conservadores de extrema-direita, de nazista e fascista, porque vocês estão cometendo o maior erro cultural da face da história. Vocês são burros. Significa que você não conhece política, você não conhece ideologias, nem você não estudou. Isso é o que a esquerda brasileira faz você pensar que nazismo... Mas se você estudar, você vai ver que a esquerda brasileira é a que é fascista, é a que é nazista. Porque todos os costumes e todas as ideologias pregadas pelo PT, pela esquerda brasileira em geral, é réplica do nazismo e do fascismo italiano. Tá? Eu não estou dizendo que a direita brasileira, que o conservadorismo é melhor ou pior. Não estou falando isso. Mas eu só estou simplesmente dizendo para vocês que tudo não passa de programação de matrix dos dois lados. Como as pessoas são manipuladas. Universitários, inteligentes, xingando as pessoas de fascista e nazista. Por que isso está errado? Porque você não estudou. Não deixaram você ler os livros certos na faculdade. Os professores não deram os livros que realmente deram para você ler.
deram os livros que eles quisessem que você lesse e discutiram aqueles livros. Eles não discutiram os outros. É como você chegar numa religião crente, totalmente crente, e não discutir budismo, não discutir taoísmo. Só fica naquele cristianismo, 50 anos só não vendo aquilo. E você não vê budismo, você não vê taoísmo, você não vê o hinduísmo, certo? Então o que acontece na política brasileira é exatamente isso. Dentro das universidades, os professores, doutrinadores, não deixam você ler ou estudar outras formas de pensar. Por isso as pessoas ficam assim, eles são fanáticos políticos, ideológicos, não são fanáticos religiosos. Mas no fundo é a mesma coisa. A programação da Matrix é a mesma. E se você não for muito inteligente para perceber tudo isso, e sozinho, e estudar as outras culturas, você dança, você fica escravo na mão desses doutores e dessa manipulação da massa. Professor, a projeção da consciência é uma maneira de descansar da Matrix? Sim, mas você não se lembra, né? Você dorme, descanso da Matrix. Aí acorda no outro dia, é como um robô que precisa se recarregar, né? Tem uma discussão muito interessante na Voyager, presta atenção. A Enterprise Voyager tem uma discussão de uma raça de alta tecnologia, muito avançada, que eles pegam todas as máquinas, eles são chamados nesse filme de droids, os droids, né? Eles são chamados, né? Então, é uma raça que mistura biologia e máquina. E eles são controlados por uma mente, como se fosse uma mente artificial. Então, eles falam como se fosse uma colmeia de abelha. Isso é uma colmeia de abelha. Então, eles criaram uma Matrix, uma raça só, coordenada por uma mente central, por um cérebro central. E eles vão tentar pegar as outras raças que existem na galáxia e eles chamam de assimilar. Então ele pega o ser humano e coloca na Matrix deles. Ok? É muito legal isso, essa discussão, né? Dessa raça que os terráqueos vão tentar combater numa guerra. Porque eles escravizam todos os planetas das raças e civilizações, criando uma sociedade altamente controlada por uma inteligência, né? E as pessoas ficam, os indivíduos, não existem indivíduos mais, eles chamam de coletividade. Só existe a coletividade. Todos trabalham para uma coletividade como se fosse um enxame de abelha. Tá? E eles criaram uma ficção científica em cima disso, né? Eles imaginaram uma colmeia de abelha e como eles poderiam encontrar uma raça no universo avançada, tecnologicamente avançada, onde todos os seres que fazem parte dessa raça fossem almas conectadas a uma coletividade, uma inteligência conectada a uma coletividade através de tecnologias, vamos supor, wireless. Está entendendo? Então você não tem um indivíduo que tem um cérebro que toma decisões. Não. Ele obedece o comando da Matrix e executa. Ele obedece um comando de uma mente central e executa. Tá? É bem legal isso. Se você pegar esse filme e analisar, você vai ver que o ser humano é assim. Ele executa uma ordem da coletividade. Vamos fazer uma passeata, vai tudo na Paulista, lá, com a bandeira, tal, vamos tirar aquele cara, abaixa o Temer, sabe? Eles estão cumprindo uma ordem da Matrix. Eles não estão pensando independentemente. Eles pensam na coletividade, cria-se uma coletividade. E as pessoas vão agir dentro de uma coletividade. É por isso que os mestres orientais detestavam a coletividade. Eles não gostam da coletividade. Ele pega o cara e coloca ele na montanha isolado. E faz o cara meditar e encontrar suas respostas sozinho. Ele não deixa o cara entrar na coletividade. A coletividade é Matrix. Professor, o fascismo e o comunismo, tudo isso está ligado à Matrix? O projeto Terra tem consciência disso? Tem, claro. Claro. Quando você deixa o cara nas trevas e dá uma pequena liberdade de livre-arbítrio, as coisas vão gerando dentro de coisas previsíveis. São previsíveis. As guerras são previsíveis. O plano astral conhece a guerra, sabe tudo, né? Agora eu pergunto, por que não interviu? Por que não parou a Segunda Guerra Mundial? Por que os ETs não desceram com a tecnologia avançada e impediram a Segunda Guerra Mundial? E simplesmente ficaram observando, deixando os homens se matarem, deixando os judeus serem queimados em câmara de gás, tudo destruído.
A pergunta clássica é por que essas forças superiores não interviram? Por que eles não acharam que tudo que estava acontecendo aqui na Terra era errado? Que nós estamos cometendo grandes erros e não interviram para que a gente não cometesse esses grandes erros. Simplesmente observaram e deixaram a guerra acontecer, a destruição acontecer. E se nada disso fosse real, fosse apenas um filme em 3D avançado de uma tecnologia superior? É tudo muito interessante de se pensar, cara. É muito interessante de se pensar, né? Tem muitos filmes interessantes que estão discutindo tudo isso, né? Deixa eu colocar uma coisa interessante. Juliana, Luna, presta atenção. Lao Tzu, né? Não, na verdade não era Lao Tzu, era Chuang Tzu. Sonhou um dia que era uma borboleta de asas amarelas voando pelo campo, pousando nas flores. E ele acordou muito assustado, porque naquele momento ele não tinha consciência, ele não sabia se ele era Chuang Tzu que tinha sonhado que era uma borboleta, né? Ou se era uma borboleta que estava sonhando ser Chuang Tzu. O Raul Seixas gostou tanto dessa paródia que fez uma música, né? E a música dele é exatamente essa texta. Ele canta assim: era uma vez um sábio chinês que um dia acordou sonhando que era uma borboleta voando. Sabe? Que é o poema do Chuang Tzu, musicado pelo Raul. Então, o que acontece? Acontece o seguinte: eu sonho de noite que eu sou uma coisa. Aí eu acordo. Aí, será que isso é realidade? Será que a realidade não era o meu sonho? E eu estou sonhando aqui ser Chuang Tzu, ser isso? Essa interrogação pairou nas discussões do Chuang Tzu. E, na verdade, ele estava realmente discutindo. Será que quando eu acordo, eu não estou sonhando? E quando eu vou dormir, eu não acordo? Hã? Professor, os ETs podem nos ajudar a sair dessa Matrix ou teremos que tomar conta própria? Então, é que tá. Eu acredito no seguinte: nós não conseguimos sair sozinhos dessa Matrix. Se uma civilização adiantada que vê o mundo de fora, só eles podem nos tirar dessa condição. E eles podem estar planejando isso já há algum tempo, pelo que eu tenho, né? E aqueles médios, aquelas pessoas que estão despertando, já estão saindo fora da Matrix de um jeito. Olha o mundo de um jeito. As pessoas que me conhecem, que estão comigo muito mais próximo, né, Ju? Você percebe que eu sou um cara que não estou na sociedade. Eu não estou nessa sociedade. Posso parecer que eu faço parte dela, mas eu não faço. Né? Entendeu? Essa é uma vantagem de você ter certas aberturas espirituais, olhar as pessoas de um outro jeito. Mas eu não estou nessa sociedade. Né? O meu corpo pode estar, mas a minha consciência não. Os valores meus são completamente diferentes dos valores que as pessoas estão correndo atrás, estão buscando, estão se matando para encontrar. Professor, será que os níveis da densidade da matéria são, na verdade, os níveis da Matrix? Sim. A gente pode chegar à conclusão que todo o universo é virtual. Não existe planetas, mundos, estrelas, galáxias, não existe nada disso. Certo? E o universo inteiro é um holograma. O universo inteiro é um holodeck. A hora que o cara aperta o botão, tudo desliga. Some o universo inteiro. Vocês nunca pensaram nisso, né? Entendeu? Mas é isso que se discute, né? Lá na frente nós vamos ver. Então é isso, pessoal. Tudo bem. Entra na nossa... @Laércio Fonseca Oficial. Siga a gente no Instagram se você ainda não segue, tá? Siga a gente no Facebook. Entre no nosso site para ver a nossa programação toda semana, tá? Nosso site é laerciofonseca.com.br. Entre lá e veja a nossa programação, os cursos, atividades, para você fazer parte da nossa comunidade fora da Matrix, né? Porque o nosso propósito é criar uma forma de todos nós vivemos fora dessa Matrix e criar um despertar e um acordar de toda essa ilusão em que vivemos neste mundo. Namastê.